Saudações a todos entusiastas do mercado financeiro. Hoje nós vamos falar sobre um tema, para alguns talvez não seja novidade, mas para o pessoal aí que opera ativos financeiros e que não opera ativos reais, nós vamos observar que o mercado é bem diferente. Então é muito importante a gente conhecer o tipo de ativo que nós estamos trabalhando para poder trabalhar ele de forma eficiente. Porque o desconhecimento de certos aspectos, certas peculiaridades, sempre pode levar a problemas, a perda de capital. Então, o milho futuro ele é completamente diferente dos ativos como índice ou dólar, principalmente por causa da sua natureza agrícola e dos ciclos de produção. O que é o mercado futuro de milho? O contrato futuro de milho é basicamente um acordo de preço futuro para o grão. Ele é muito usado por produtores, os hedgers, né? Pessoal que quer proteger, garantir um preço num determinado prazo. Indústrias, né? Consumo futuro. Uma indústria que precisa daqui a pouco ter milho para o mês que vem, tem que ter garantia para daqui 60 dias, 90 dias. Se tiver uma oscilação muito grande no preço, isso pode comprometer a atividade produtiva deles. Então, eles sempre vão tentar se proteger. Tradings, exportadores. Então, o ponto-chave: o milho é um mercado de ciclos. A gente sempre ouve que muitos traders fizeram fortuna operando ciclos de commodities. Então, o milho ele segue ciclos naturais, né? O ciclo agrícola, macro. Então, envolve o plantio, crescimento, colheita, depois o estoque e o consumo. Então isso gera fases de comportamento bem distintas no preço. A estrutura típica do ciclo de preço. Então, o período de plantio é onde nós temos uma incerteza alta. O mercado ele é mais volátil, o clima domina, pode ter movimentos fortes. A gente sempre pensa, né, que a produção agrícola que fica no tempo, né, dependendo do clima. Então sempre é uma coisa bem de alto risco. E se tiver muita quebra na produção, é óbvio que isso vai influenciar nos preços futuros. Aí temos a fase 2, o desenvolvimento da safra. O mercado ele já começa a precificar a expectativa nessa fase. Então a volatilidade diminui. Já na colheita, na oferta entrando, né, começa a pressão de venda, tendência mais clara, geralmente queda ou acomodação. Após colheita, o estoque, o mercado já fica lento, já existe pouco fluxo novo, o mercado já fica travado, sem liquidez, sem movimento. Porque às vezes parece que não tem liquidez quando a gente opera o milho futuro? Existe um motivo estrutural para isso. Os participantes eles não são traders. Ultimamente está começando a entrar mais gente, né? Mais especuladores. Né? Mas a maior parte são hedgers, produtores, pessoal da indústria. E eles entram pontualmente, eles não ficam operando, porque o objetivo deles é proteger o preço. Então, o resultado, nós temos um fluxo intermitente, não contínuo. O volume concentrado em poucos vencimentos. Então, só alguns contratos têm liquidez real, fora disso, mercado morto. Menor participação especulativa no Brasil, comparada, por exemplo, com os Estados Unidos, né, a CBOT, o Brasil ainda tem uma menor profundidade e menos players institucionais. Inclusive, historicamente, só uma parte da produção é negociada em bolsa, né? Cresceu, mas ainda é limitada. O preço depende de fundamentos lentos, né? Diferente, por exemplo, do dólar. Ele não reage a um fluxo imediato. Ele vai reagir ao clima,
a safra, o estoque, exportação. Então isso cria movimentos mais lentos e espaçados. Por que ele não anda no intraday? Né? A gente observa a presença de muitos gaps, muitos dojis. Então o milho ele é diferente do mercado de fluxo contínuo. Ele funciona mais como um mercado de informação episódica. Exemplo, sai um relatório do USDA, né, que é o United States Department of Agriculture. Ele anda muito. Quando tem uma mudança climática, anda. O pessoal vai se proteger, né? Fora isso, praticamente lateral. Aqui eu peguei um exemplo do pregão de hoje, né, no CCMX26, gráfico de 5 minutos. A gente observa aqui a quantidade de dojis, né, preço de gaps. Então isso aqui, o pessoal que está acostumado a operar dólar e índice percebe que é bem diferente. Um outro ponto muito importante, a rolagem de contratos. Aqui nós temos os meses de vencimento, né? Os contratos vencem em 7 meses do ano, identificados por essas letras aqui, ó, F, H, só para ter uma ideia, né? E a data do vencimento. O vencimento ocorre sempre no 15º dia útil do mês de vencimento. Se o dia 15 não for um dia útil, o vencimento é deslocado para o próximo dia útil. Isso vai gerar o quê? A liquidez migra de um contrato para o outro, o ativo muda ao longo do tempo e, como resultado, temos fragmentação de volume e sensação de mercado vazio. Um insight importante. O milho tem uma característica interessante. O price discovery, essa aqui é uma palavra nova aí, deixei aqui para o pessoal acompanhar, né? Seria a descoberta de preços. É o processo contínuo pelo qual compradores e vendedores interagem no mercado para determinar o preço justo de um ativo ou mercadoria. Então, o price discovery depende do contrato mais líquido, né? O contrato próximo lidera. Perde força perto do vencimento e o volume migra para o próximo. Isso cria, então, quebras de comportamento e mudanças de regime. Uma conclusão aí para a gente só fechar essa parte. É um mercado de hedge, não de fluxo especulativo, segue ciclos agrícolas, não fluxo contínuo, só tem liquidez em momentos específicos, depende de eventos, clima, safra, relatórios e tem uma rotação de contratos, o que fragmenta o volume. Funciona muito melhor operar só em eventos, relatórios, quando sai um relatório, alguma alteração climática, operar swing, não scalp, e trabalhar com ciclos, safra. Aqui eu peguei, só para a gente ter uma ideia, que o milho futuro, né? Desde que a gente tem registros aqui no TradingView, acredito que aqui deve ser quando os contratos começaram em 2010, só que eu preciso ir atrás dessa informação aqui. A gente vê que existe uma movimentação bem interessante, né? Essa época aqui, claro que depois sempre tem que pegar trechos, o que aconteceu, para tentar interpretar esses fenômenos. Isso aqui é sempre bom a gente fazer um estudo disso. E finalizando, então, o Jim Rogers. O Jim Rogers foi um cara que operou muito contrato, muito commodities, né? Essa frase dele é interessante. Ele diz que as commodities tendem a se comportar diferente do mercado de ações, né? Basicamente é isso que ele quer dizer com essa frase. E deixo uma recomendação de livro, o livro do Jim Rogers, Hot Commodities, How Anyone Can Invest Profitably in the World's Best Market. Esse livro é interessante para vocês começarem a se situar. E claro que existe um monte de oportunidades que dá para abordar com esse tipo de mercado, não apenas só fazer trade. Mas o pessoal faz arbitragem, por exemplo, com o dólar e o milho futuro. Então, cada estratégia é uma coisa assim bem específica que merece um estudo detalhado.
Valeu, pessoal!